Quando? Então eu tenho vários filhos. Se eu disser, ei, alguém traz água para mim, talvez ninguém vai trazer. Mas se eu disser, ô filho 1, vai lá buscar água para o pai. Ele sabe que é para ele, o comando foi para ele. A instrução foi para ele. Assim nós temos que agir com a IA, certo? A instrução tem que ser clara para quem? Tá legal? Muito bem. Já que nós temos esses arquivos, qual é a diferença disso para, né, usar como skill? O skill foi uma habilidade que foi criada lá no início pela, eu acho que pela Apple, se não me engano, ou pela Amazon, para instruções dentro daqueles assistentes. E aí a Antrópica e outras mais pegaram isso e criaram uma estrutura, onde você tem o nome da skill, e dentro da skill você tem um arquivo chamado skill.md, e outros diretórios talvez possam ser úteis, certo? Mas o importante é esse nome. Aonde que ela está localizada? Né? Se nós pegarmos lá no Linux, deixa eu pegar aqui ó, o Linux aqui, certo? Ela está localizada lá no home. E ali tem um arquivo chamado .codex, .cloud, né? E assim por diante. Esse ponto quer dizer que está escondido, mas a gente mandou ficar exibir, então está ali. E aí você entra e ali dentro tem os agentes, etc, etc, e tem os skills, certo? E daí eu clico aqui e eu tenho aqui, ó, por isso que aparece o N8N, certo? Por isso aparece, né, o que eu tenho lá, o agente browser, que é o meu navegador. Então eu coloco aqui os skills que eu quero, certo? E quando eu entro nele, o que acontece? Tem um arquivo chamado skill.md, certo? E esse skill, quando eu mando abrir, ele tem um nome com uma limitação, não, né? O bom é que você escreva tudo minúsculo, senão vai ter problemas, então é minúsculo tudo, hífen no máximo aqui, ou deixa tudo junto. E uma descrição, certo? E essa descrição não pode ser enrolação, tem que ser clareza, porque ele só vai carregar essas duas coisas aqui, o nome e a descrição. Tudo o resto ele só vai carregar quando você precisar desse agente. Certo? Não, o Mauro está dizendo que esse aqui é melhor do que os eventos. Mas, cara, hoje me mandou um amigo meu dizendo que foi num evento lá em Porto Alegre e mandou os prints. Eu digo, cara, é raso. Porque tem que estudar, né? Tem que buscar o conhecimento na prática. Então tem muita gente falando só de ferramenta. A ferramenta já era. O que nós temos que entender de conceitos? Porque os conceitos não mudam, as ferramentas estão cada uma competindo pelo seu espaço. Então, o que acontece? Eu tenho o nome e eu tenho a descrição. Essa descrição vai servir para que quando eu digo, quero que descubra, né, o que esse site tem de legal. Ele vai lá, não consegue acessar o site, ele vai chamar o agente, por quê? Porque ele descobriu que ele consegue tirar snapshot, ele consegue navegar no site, certo? E aí ele carrega tudo isso aqui, que vão ser as instruções para ele, e se tiver algum link para ele seguir, ó, deixa eu ver se aparece, ó, ele tem link, ele vai seguir. Se tem informações, ele vai seguir. Vamos ver lá no outro, skill, né? N8N JavaScript, ó. Eu tenho skill e tenho outros arquivos aqui como base para ele. Se nós olhar né, do Python e assim por diante. E eu poderia ter estrutura diferente. Então, certo? A estrutura é essa. Se eu tiver script que precisa rodar, vai estar ali. Né? Se tiver imagens ou outras coisas, está aqui.
E aí eu tenho também um documento de referência. Então, se ele precisar saber o que é que faz certas coisas de instrução, ele vai procurar se tem um arquivo, né, de documentação chamado referências. Certo? Então, pessoal, tá? O que acontece? Vamos lá. Eu tenho, né, vários agentes